Bom, o último comentário que eu fazer, gente, é em relação a um programinha chamado SMath, SMath Studio. Eu comentei com a Priscila em sala de aula, é esse aplicativozinho aqui. Ele é um aplicativo feito por um russo, ele é gratuito, tá? E ele é um aplicativo bem bacana. Ele parece que, não sei se vocês estão vendo minha tela, gente, então, né? Sim, professor. Sim. E ele é um aplicativo, gente, que parece um Word, não sei se vocês estão vendo aqui. E aqui do ladinho você pode botar várias operações matemáticas. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, vou criar aqui e escrever, por exemplo, a resolução trabalho, né? Então você pode digitar naturalmente. E aqui você começa a inserir variáveis, por exemplo, eu quero calcular uma força em estado limite de serviço. Então a força F, vírgula, é subscrito G, Fzão, peraí. Fzão subscrito G1 é igual a, por exemplo, 3. Aí eu posso botar já em seguida a unidade, quilonewton, ele já puxa possíveis unidades, né? Aí eu só seleciono o que eu quero, aperto Tab. Newton dividido por metro, aí eu procuro a minha que eu quero, metro, tab, e eleva ao quadrado. Pronto, ele já chama essa variável, né? Aí vou botar uma outra aqui qualquer, por exemplo, f, vou botar aqui fzão, uma carga variável Q, igual a 5 kN, por exemplo. Mesmo procedimento, kilonewton, acho, tab, dividido ali por metro, tab quadrado. Tudo bem? E uma última, vou botar uma outra fixa aqui de uma segunda carga fixa. F, G2 igual a, sei lá, 5, dá 4. Quilonewton também, por metro quadrado, tá? Então, eu já chamei as três, vocês podem organizar elas, um do ladinho da outra, enfim, isso aqui é um programinha que ele é muito simples, ó. Então, vamos enumerar elas e botar todas para cá. Então, você pode ir organizando, enfim. Aí eu vou pedir para ele calcular aqui, vou chamar, por exemplo, vou botar um valor psi, vou botar aqui o psi, um psi1, vou botar aqui um psi2, na verdade, psi2 igual a 0,6, por exemplo. Pronto. Chamei todas as variáveis. Agora eu vou calcular uma força de serviço. Vou chamar aqui uma força, uma força de serviço, ela vai ser igual, aí eu boto o valor das variáveis, FG1 mais o FG2 mais o valor do psi2, então psi2 multiplicado ali pelo Fq, por exemplo, né? Pronto, na hora que eu escrever a equação, ele vai puxar todos os valores dessa, e quando eu botar igual do ladinho, eu posso chegar aqui e botar igual. Ele calculou automático, tá? Então aqui, em vez de estar em quilopascal, eu vou botar aqui para sair em kilonewton metro quadrado. Pronto. Então, se eu alterar esses valores, ao invés de 3, eu vou botar aqui 2, né? Ele recalcula, né? Em vez de 0,6, eu vou botar aqui 0,8, né? Recalcula, olha que bacana, né? Aqui, em vez de 4, vou botar 500, né? 50, sei lá, né? Ele recalcula. Então, isso daqui é uma forma, né, de vocês conseguirem entregar resoluções muito mais fáceis, né, e rápidas. Esse aqui eu já tinha apresentado para vocês, gente? Ainda não. Legal, né? Então, Você eu mostrou no vou... comecinho do semestre. Ah, tá. Obrigado, Você Beatriz. falou que um aluno seu só mandava por ele e tal, e você mostrou do aluno em PDF. Ah, tá. Legal. Então, aqui, quem quiser buscar é SMath... Opa. SMath... Escrevi tudo errado. SMath Studio, tá? Ele é um aplicativo gratuito, ele transforma em PDF, né? Então, você pode mandar isso aqui, é bem bacaninha. E assim, você pode fazer equações, você pode fazer programação, você pode trabalhar com aritmética, você pode trabalhar com booleano, né? Então, você pode trabalhar com bastante coisa. Então, quem quiser fazer baixar, brincar, pode. Tem também muito vídeo legal no YouTube de um engenheiro que ele faz um curso disso, é muito rapidinho aprender. Vou mostrar aqui. Então, o cursinho aqui tem 10 minutinhos cada aula dele, né? Ele ensina direitinho, é bem bacana, né? Então, vou mandar aqui para vocês também. Mandei aí no chat.
E aí, gente, é uma boa, quando você vai construindo isso aqui, você pode usar para trabalhos futuros, né? Para fazer uma prova, eventualmente. Ah, para utilizar como memorial de cálculo até numa profissão. Eu publiquei algumas semanas atrás, eu estou fazendo uma pós-graduação e lá a gente fez uma prova que eu entreguei isso aí tudo, né? Através do Math Studio, nossa avaliação, né? Então aqui, até brinquei com a Priscila no outro dia, né, Priscila? A gente vai ter as aulas de pilares, vão estar em breve, né? Aqui tudo, gente, é uma resolução de uma prova que foi feita só para calcular pilar. E aí eu fiz tudo, cara, no SMAF, porque eu sabia que se eu tivesse que calcular a mão, deu aqui, ó, 17 páginas, gente, de cálculo. Se eu tiver que recalcular a mão isso aqui, eu vou perder aí um mês se eu errar, né? Então é muito mais fácil você deixar tudo programado, estruturado, indicar, né? Que aí quando sai, sai tudo automático, né? Vale muito mais a pena, né? Tá, então tá tudo aqui, ó. Os cálculos, todos os valores, né? As unidades, o que que significa, onde é que tá em cada item da norma, né? Você consegue adicionar desenho, né? Olha que bacana, né? Então é bem legal. Aqui lá atrás eu botei, ó, isso aqui eu vou mostrar para vocês, né? Os valores do pCalc, detalhamento do pilar, ó, você consegue fazer no AutoCAD, jogar para ali para dentro. Então é bem bacana. Beleza? Quem quiser eu mando isso daqui depois. Bom, meus queridos, então era essas orientações que eu ia passar para vocês. Hoje a gente vai estar iniciando, portanto, a nossa unidade 9. Yay! Né? Essa unidade 9 a gente vai ver aí basicamente duas coisas. Nós iremos ver lajes nervoradas e lajes lisas. Essas lajes, pessoal, elas vão ser continuação da unidade número 6, tá? Que eu já postei para vocês lá no comecinho. Quem quiser ver, pessoal, esses slides aqui, eles estão com todos os tipos, né, de informações que a gente usa para calcular lajes, né? Os critérios mínimos, quais são os tipos de lajes que a gente usa, exemplos, né? Enfim, então tá bem bacana. Condições normativas, enfim. Então essa unidade 9, ela vai ser uma extensão da nossa unidade número 6. Vou começar aqui, caso você tenha qualquer dúvida, só manda aí no chat, né? Ou fala comigo, né? Essa unidade, gente, é muito legal. Ela é metade da unidade anterior, tá? Então ela tem 60 slides. A gente vai ficar só umas 4, 5 aulinhas nela. Então vai ser Eu vou abrir aqui coisas de TQS, do projeto, para mostrar para vocês entenderem bem, tá? Essa primeira parte a gente vai ver aí lajes nervuradas. A segunda parte a gente vai ver lajes lises, né? O que a gente vai chamar aí de lajes sem vigas. Tá? E por último, né? A gente vai fazer aí a punção em lajes, né? Isso é uma parte muito importante do concreto 2. As nossas literaturas, né, para essa unidade, gente, elas são ruins, tá? Porque não tem um livro só que tem tudo. É muito ruim isso aqui no Brasil. A gente tem uma certa deficiência porque a gente não tem uma literatura só que trabalha com tudo. Então você tem que ficar pegando, né, picotado em vários livros. Então estão todos aqui. A gente vai usar majoritariamente o capítulo 1 e 2 do volume 2 do Schust, né? Eu já publiquei para vocês. Eu recomendo que você leia o volume 1, o capítulo 2, está falando lá sobre laje treliçada, né? Não dá tempo da gente ver isso, né? Mas tá lá. E os outros também, né? Para uma literatura um pouco mais sofisticada. Gente, alguém já viu uma laje nervurada antes? É esse aqui, ó. Provavelmente você já deve ter visto em shopping, né? Ou até aeroporto, né? Alguém lembra onde você deve ter visto aqui? Em Águas Claras tem muito, né? Lá na obra tem. A tua obra é o quê, Paulo? É É uma uma... escola técnica. Ah, legal. E os vãos são bem grandes, não são? São. É na área do restaurante, da vivência e na biblioteca. Ah, top demais. Então, gente, isso aqui, como o Paulo falou, é um vão grande, né? Então, esse tipo de sistema, ele vai ter vantagens muito interessantes para a gente, tá bom? Hoje mesmo eu vou mostrar um estudo de caso para vocês, calculado no TQS, para vocês verem as diferenças. Em um prédio residencial é comum ser utilizado esse laje? Depende, Priscila. Por Porque tem exemplo... um bloco na Asa Sul que é com essa laje. Uhum. Aí eu achei um pouco estranho. Depende, tipo assim, por exemplo, em garagens, lá em Águas Claras tem muito, muito mesmo. Mas assim, vocês vão ver comigo que vãos até 5 metros, esse sistema não é muito interessante não, tá? Para vãos acima de 5, 6, 7, 10, 14 metros, aí esse sistema é muito bom, tá? Entendi. Linear ou quadrado, Yuri? É linear. Linear, né?
Mas assim, 14 metros de um lado, 14 de outro. Então até dá 14 metros quadrados também, né? Perdão, é 14 vezes 14, não. Então 2 vezes 2, por exemplo, dá 144 metros quadrados. Tá? Aí compensa, nervurada. Aí você tem um puta vão, né? Que você fica embaixo, né? É bem legal. Tá bom? Bom, gente, isso daqui é só uma pequena revisão da unidade 6, tá? Por que a gente está vendo laje nervurada e laje lisa, professor? Pessoal, os sistemas de pisos, que são lajes e vigas, são os sistemas mais caros de qualquer edificação. É o que a gente usa mais material, é o que a gente vai investir mais mão de obra, né? E ele vai corresponder aí a quase 80% do valor global, né, da obra. Tudo bem? Da estrutura, tá, gente? Então, é muito importante que, primeiro, né, a gente tenha muito cuidado e critério para dimensionar esses elementos. E só lembrando, né, toda a nossa estrutura, né, ela deve ser dimensionada para a gente ter segurança estrutural, né? A gente deve fazer um projeto racional, tudo bem? Que seja coerente, que ele seja econômico, tá? Que ele auxilie, né, na produtividade em obra. É muito importante também que ele seja funcional e que ele seja possível de ter manutenção, né? Então isso aqui é bem importante, né? Às vezes o pessoal projeta um tipo de sistema que é inviável fazer manutenção, né? Ou a manutenção é feita sempre, né? Então isso encarece. Tá? Perfeito? Então, gente, sabendo disso, né, como é um sistema muito caro e ele é um sistema que ele tem que ser muito bem pensado, é muito importante que a gente tente economizar ao máximo em sistemas de pisos, tá? Se você conseguir tirar 1 centímetro de uma laje, pessoal, você pode refletir aí em economia de toneladas, tá, para o seu prédio. Eu vou mostrar hoje o estudo de caso para vocês verem isso. Tudo bem? E lembrando, né, sempre em projeto a gente sempre tem que dimensionar considerando o estado limite último, né, verificar o estado limite de serviço e fazer o nosso projeto de detalhamento, né, que a gente aprendeu na unidade passada. Tá bom? A escolha do nosso tipo de sistema, pessoal, se é um sistema de lajes maciças, se é um sistema de lajes nervuradas, né, varia com alguns tipos de parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros básicos que a gente utiliza, né? Bom, geralmente finalidade da edificação, né? Se você tem um sobrado, uma casa pequena, pô, para que você vai fazer um sistema de laje, né, nervurada? Ou por que você vai fazer um sistema até de laje maciça, né? Pode fazer laje treliçada, tudo bem? Agora, por exemplo, você não consegue fazer uma laje treliçada, uma biblioteca, né? Que as cargas são muito elevadas, não dá, tá? Outra coisa muito importante, né? A gente sempre tem que preservar o projeto arquitetônico. Então, o tipo de sistema pode influenciar. Então, meu prédio aqui está com vãos de 8, 10 metros, né? Dá para fazer de laje maciça? Dá, mas vai ser antieconômico. Vamos fazer de laje nervurada, tudo bem? E o pensamento ao contrário é verdadeiro também. Os vãos de projetos, lembrando que toda vez que a gente aumenta o vão, a gente encarece o preço do projeto. Outra coisa, né? Disponibilidade de mão de obra e recursos. Isso é fundamental, fundamental. Às vezes você pode fazer um projeto, por exemplo, vou fazer um projeto de uma estrutura metálica, né? Uma estrutura mista de aço concreto. E aí você faz, né? Dimensiona todo o painel, você dimensiona todas as vigas mistas, você calcula todo o sistema de piso, aí você manda o projeto. Quando você manda o projeto, você vê que foi lá para o Amazonas, e lá não tem sistema de viga metálica. Então não tem disponibilidade de material, né? E aí, como faz? Putz, tem que mandar via de transporte? Cara, como é que você vai fazer? Transportar a viga por um rio? Não dá, né? Então, muito complicado. Então, você tem que realmente verificar. E outra coisa importante, às vezes você especifica, por exemplo, vou fazer um prédio aqui de concreto protendido, né? Que vai precisar de tais e tais cordoalhas. Aí você manda pro cliente e o cliente vai contratar um pedreiro, uma empreitada ali. E o cara nunca trabalhou com concreto protendido antes. Logicamente, vai ter problema em obra, tá? Outra coisa muito importante, custo, é o que manda, tá? Então, às vezes você quer especificar um projeto com vãos ali de 15, 20 metros, mas é muito caro. E aí, como faz? Pô, não dá. Vai aumentar muito o valor do projeto, a gente vai ter que adotar um sistema mais econômico, bota aí mais pilares, enfim. Então, isso aí, geralmente, o arquiteto que tem que estar na frente disso. E, por último, compatibilização, né? Um exemplo aqui muito bom disso, pessoal, é o Museu do MASP, lá em São Paulo. Alguém já visitou? Não, Eu já. eu não. É muito legal, gente. O MASP lá em São Paulo, ele é um museu, né, que ele foi construído em 1968. Ele tem um vão livre de 75 metros, pessoal, olha isso. E ele está apoiado apenas em 4 pilares, olha que loucura, né? As pessoas que andam aqui por debaixo, nossa, foi o maior vão livre da América Latina durante muito tempo, né?
Hoje ele já foi ultrapassado, mas assim, é uma obra fantástica. Então, o arquiteto ali não previu um pilar. E aí a gente tem que respeitar isso, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Fazendo jus à fama dos arquitetos, né, professor? Que arquitetos não gostam de. Mas essa história do MASP, ela é curiosa. Esse terreno aqui, onde está situado o MASP, ele pertencia a uma família de empresários em São Paulo, na década ali de 60. E aí a família doou, né, esse terreno aqui para a construção do museu. Só que ela doou com a única finalidade. Ela falou o seguinte: olha, a gente só doa o museu se vocês não acabarem com a vista para o parque. Tem um parque lindo aqui embaixo, né? Hoje em dia não está mais tão elegante, né, do que era na década de 50, né? Mas então, a altura, o prédio ele é alto, né? E não tem pilares embaixo justamente para não bloquear a vista, né, para o parque. Tudo bem? Então o prédio foi concebido dessa forma. Muito legal, né? As histórias de alguns prédios, É bem interessante. né? E é legal que as colunas ali em cima, né? Por cima tem uma viga caixão, gente, gigantesca. Ela tem uns 3 metros de altura, tem uma pancada de cabo, né, protendido para conseguir sustentar o vão, né? Um vão imenso. Nossa, deve ter sido tão caro essa obra. Bom, e aqui, pessoal, como eu falei para Priscila, vãos de até 5 metros, pessoal, indiscutível, tá? Sistema de lajes maciças apoiadas em vigas é o melhor sistema que tem. Ele vai ter um bom desempenho, tem altíssimo custo-benefício, tem alta rigidez, tá? E baixa deformabilidade. Por isso que a maioria dos prédios que a gente hoje vive, né, esses prédios residenciais, são todos sistemas de lajes maciças. Só que para algumas determinadas aplicações, acima de 5 metros, né, à medida que você aumenta o tamanho, o comprimento do vão, se for um sistema de laje maciça, você tem que aumentar muito a espessura, né, para você diminuir as deformações, né? Isso é uma coisa interessante. Por quê, professor? Vou resumir esse slide aqui com um desenho para vocês verem. Então, meus queridos, vocês devem ter visto aqui que a gente tem aqui uma espessura de laje, geralmente ela é chamada de H. Tá? Vou cortar aqui uns cantinhos, né? E fazer o desenho aqui das armaduras principais. Tá? Bom, o que nós vimos, né? Na teoria da flexão, pessoal, quando você tem aqui a laje, que é um elemento de placa, ela é flexionada, você tem a flexão nas duas direções, você vai ter inércia torção e inércia flexão, né? E aqui, quando a gente tem basicamente a nossa deformação, se a gente vê o estado de tensão-deformação, ela geralmente é dessa forma. Tudo bem? Então, aqui em cima a gente vai ter aqui o estiramento no concreto, geralmente está a compressão, e aqui a gente vai ter o nosso estiramento no aço, que vai estar geralmente a tração. Tudo bem? Se a gente começa a aumentar muito, né, esse nosso vão, a nossa posição da linha neutra, né, aquele nosso y, né, que ele é igual aqui ao lambda vezes o x, né? Se a gente aumenta muito o nosso vão, pessoal, o que acontece com essa posição da linha neutra? Ela começa a subir, né? Então, com o tempo, observe, a gente vai começar a ter uma posição da linha neutra muito pequena, quando você tem um vão aí acima de 5 metros. Tudo bem? Ué, professor, e daí? E daí que, com isso, né, esse sistema começa a ser praticamente antieconômico. Por quê? Porque todo aquele concreto que vai estar ali abaixo da posição da linha neutra, ele é inútil, né? Concreto. Faz sentido? Ele é inútil por quê, professor? Porque vai estar a flexão, né? A tração, né? Laje lisa é a maciça, né? Laje maciça. A laje lisa é laje sem vigas, tá bom, Paulo? A gente já vai falar sobre isso. Perfeito, meus queridos? Ou seja, para vãos acima de 5 metros, durante o estado da flexão, a linha de concreto que vai ficar abaixo da linha neutra é uma quantidade muito grande de concreto que é inútil, né? Então, qual que seria a melhor forma da gente fazer isso? Bom, quais são elementos que são muito bons à flexão? Geralmente são elementos de viga. Eles são muito bons à flexão, tá? E aquela região toda de concreto que está ali embaixo da posição da linha neutra, né? Que fica inútil. Por que a gente simplesmente não tira? Vamos só tirar ela. Entendi, professor. Então, por isso que a laje nervurada, pessoal, a gente geralmente bota ou um material inerte ou uma região de vazio. Tudo bem? Que aí, todo aquele concreto que, na teoria, fica abaixo da posição da linha neutra, quando existe atração,
ele não está mais ali. Ele começa a ser um tipo de sistema, então, extremamente econômico. Então, aqui está a posição da linha neutra. Então, tudo que está abaixo, né, só vai contribuir o aço. Então, por isso que o sistema de laje nervurada, ele é feito por um sistema que a gente vai chamar um sistema de grelha de vigas. A grelha, né, são várias vigas, né, que se cruzam, tá? No mesmo plano e elas recebem cargas aí normais ao plano. Todo mundo entendeu? Então, quando o meu sistema começa a ficar com vãos muito grandes, eu posso adotar o sistema de lajes nervuradas. Aí a gente pode substituir aquela região de concreto inútil por uma região de vazio ou material inerte. Geralmente a gente pode usar bloco cerâmico, a gente pode utilizar EPS, o sistema de bubble deck, aquelas bolinhas, né, que eu vou mostrar uma foto para vocês, também serve para isso. Beleza? Então, basicamente isso. Então, isso daqui é uma laje Eu acho maciça. que Hum. aquela obra ali em Taguatinga, do lado do CEUB, ela foi usada, o Bubble Deck, Foi mesmo. pra fazer a laje dela. Que é uma Sim. coisa imensa, hein? Eu vi quando tava concretando uma parte lá. Ah, eu não pude acompanhar. Um aluno meu participou, mas eu não, eu não vi. Pô, o negócio foi bonito, viu? Cinematográfico. Você estagiar numa obra daquela ali, você tá, assim, feito na vida, né? Porque ali tem estrutura metálica, tem concreto armado, tem, acho que todo tipo de laje. Ali é a obra, viu? Que massa. A gente podia visitar, né? Se bem que já tá pronto. Aqui, ó, gente, o Bubble Deck que a gente fala, né? Ele é um painel que geralmente fica apoiado por uma capa de concreto, né? A gente bota essas bolinhas, ó. Parece uma bola de vôlei, né? Mas ela é muito fininha, dá vontade de você pegar e morder, né? Enfim, pelo menos eu tenho esse pensamento. E aí ela parece que vai estourar, mas não. É um material aí rígido, né? E ele é vazio, oco por dentro. Aí quando concreta-se, né? Fica uma região núcleo ali, né? Sem concreto algum. Olha que bacana. Aí ela vem com os painéis, né? Você adiciona os painéis, quase não usa forma, né? E aí você joga o concreto por cima. Tá? Mas, professor, quando usa essas bolas também, como que fica a questão da linha neutra? Ah, Porque ela meio que pega tudo, né? Quase de uma face à outra ou da laje. é o mesmo, é a mesma situação que a gente tem aqui, tá, Beatriz? É igualzinho. Fica algo por dentro, ó. E a gente deixa mais ou menos um espacinho, mais ou menos, como se fossem vigas, ó. Mais ou menos. Entendeu? Então, tanto é que a laje Bubble Deck, a gente classifica ela como uma laje nervurada, tá? Ela é classificada. Entendeu, mais ou menos? É que por cima a Entendi. gente bota geralmente uma telinha, né? Aqui também, a gente geralmente bota uma armadura chamada armadura de distribuição, para evitar a fissuração. Mas a flexão máxima acontece aqui embaixo. Tudo bem, meus queridos? Então, esse aqui. Então, fundamentalmente, o princípio, né? Por que a gente começou a utilizar esse tipo de sistema? Ele será sistemas que a altura, né, da nossa laje, a nossa altura total da laje aqui, vai ser geralmente uma altura maior do que a laje maciça. Mas a quantidade de concreto que a gente usa vai ser inferior. A gente vai ter uma redução do peso próprio. Então, a gente aumenta a altura, aumenta a inércia da laje, ela consegue aguentar mais carga, superar maiores vãos, e a gente vai conseguir ter menor peso. Olha quanta vantagem, né? A gente adiciona nisso. Tem um slide só de vantagem, vou falar para vocês, tá? Mas só para vocês saberem. Perfeito? Yuri, posso fazer uma pergunta? Claro, Paulo, É o sempre. seguinte, o aço, e o aço que utiliza abaixo da linha neutra aí, ele não tem muita importância, porque eu verifiquei que quando a gente foi verificar as armaduras da laje nervurada lá, esse aço azul que você colocou aí no seu desenho da grelha, é muito pouco o aço, geralmente é uma barrinha só, e aí ele tem menos importância? Não, não, eu entendi a sua dúvida. O aço abaixo da linha neutra, ele é muito importante sim, porque está na zona de tração. Então a gente bota o aço onde vai ter tração para o concreto não fissurar. Mas a vantagem desse sistema é que, como às vezes a altura é muito alta, aí a quantidade de aço que a gente usa aqui é pequena, entendeu? Comum ser menor, ser pouca mesmo, né? Que é a teoria da flexão. Você tem lá que as tensões ocasionadas por flexão é o momento, né, multiplicado ali pela altura da linha neutra, dividido pela inércia. Então, se eu aumento muito a minha inércia da seção,
consequentemente a gente reduz a tensão ali no concreto, né? E aí a gente usa consequentemente menos armadura. Beleza? Top? Legal, né? Muito massa. Tá. Então tem essa vantagem. Então, às vezes, elementos, né? Por exemplo, vigas paredes, que vocês vão ver comigo lá na unidade 13, é o finalzinho. Às vezes a gente faz um paredão, né? Tem 2 metros de altura e usa uma barrinha lá de 10 milímetros. 2 barrinhas de 10 milímetros. Exatamente. Lá tem vão de 8 metros, eu acho. E aí, quando colocou a forma, aquela forma retangular de plástico, que a gente foi conferir a ferradura, tinha uma barra de 10 só. Uhum. Aí eu achei muito estranho, mas aí agora eu entendi. É por causa disso, que a inércia tem a peça tem muita inércia aí, cara, é tranquilo. Bacana. Gente, só para aquelas pessoas que estavam um pouco frustradas com o Concreto 2, né? No começo, essa unidade 8 ela é terrível, né? Mas daqui para diante a gente só vai ver coisas com aplicações, né? Diferenciadas do que a gente tinha visto anteriormente, tá? Então eu espero que vocês gostem mais do Concreto 2, eu acho bem legal. Ele é mais prático, a gente vai mexer com mais projeto e tal, enfim. Amém, né, pessoal? Amém, porque eu já tô cansada de ver bitola de curvatura. Desculpa, Priscila. Não, imagina. Então, pessoal, então aqui mais ou menos está indicado, né, a diferença, tá? O livro, ele traz um exemplo muito bacana, ele compara uma laje maciça de 7 centímetros com uma laje nervurada, né, de mais ou menos 13 centímetros, né, com as nervuras, né, espaçadas a cada 50 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, geralmente os termos que a gente utiliza, tá? Para uma laje nervurada, para vocês estarem em campo e saberem, né? Isso aqui, pessoal, não sei se alguém percebeu, é uma vista de uma seção transversal, tá? É como se a nossa laje tivesse cortada, a gente está vendo ela assim para frente dela, tá? Então, aqui, né, os primeiros termos, né? O BW, isso aqui vai ser a nossa espessura, tá? Espessura das nervuras, tá? A nervura, pessoal, o próprio nome diz, é como se fosse uma viga pequena, tá? Então, uma viga menor. Então, laje nervurada, lajes com vigas menores, tudo bem? A gente vai ter aqui, ó, o HF. Fzinho vem de flange, né? Que quando a gente está dimensionando uma viga T, por exemplo, aquela mesa superior, né? O termo em inglês chama-se flange, tá? Então, a laje nervurada, a gente vai comentar sobre isso, né? Mas o cálculo dela resume-se, tá? A um cálculo de uma viga T, ó, que legal. Né? Então, esse Fzinho vem de flange. E então, essa partezinha aqui que a gente vai falar, o flange, né, da nossa mesa, é o que a gente vai chamar isso aqui de capa de concreto. Tá? Você aqui vai ter a nossa altura da nervura, tudo bem? E aqui a nossa altura total da laje. Tá? A altura total da laje é a altura da nervura, né? Logicamente, mais a altura da capa. Perfeito? Outra informação importante é a distância, primeiro, interna das nervuras. Essa distância interna a gente geralmente chama de A0. Tá? E a distância entre eixos das nervuras, não ficou muito bom não, mas enfim. Essa aqui é o eixo das nervuras, ele é A0, né? Mais o BW dividido por 2, BW dividido por 2, que dá A0 mais BW. Tá? A gente vai utilizar esses terminhos aí. Tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Então ele pega e basicamente compara, né, essas duas. E aqui são alguns resultados interessantes que ele mesmo traz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, daqui a pouco eu vou falar sobre os resultados. Aqui, pessoal, é uma foto de como que é o processo construtivo. Não sei se alguém já viu, as lajes nervuradas podem ser formadas, né, montadas com formas tipo cabaça, que a gente chama. Cabaça porque ela é oca. Isso daqui geralmente é uma forma de um plástico reforçado. Geralmente a Atex, né, comercializa isso. Ou você também pode ter com material inerte. Então, em vez de você deixar vazia, você pode utilizar o EPS, que é um isopor, ou uma lajota cerâmica, mas com isopor é muito mais legal, né? Muito mais leve, muito melhor. Deixei aqui para vocês, pessoal, um link de construção sobre as formas ATEX, tá? Quem quiser ver, é um vídeo bem bacana. Tá, então a ATEX ela é uma puta empresa, né, que comercializa formas, né? E ela aluga também, né? Então, olhem como é que a montagem, né, dessas formas é simples.
Geralmente a gente, utilizando esse tipo de escoramento e de forma, a gente reduz muito, né, a quantidade de assoalho, né, piso de madeira, né, e forma de madeira que a gente usa, né. Então, basicamente, você bota duas vigotas, né, metálicas e encaixa a forma em cima. É bem simples. Na hora que a gente vai desformar também é super simples. Tira-se o escoramento de baixo e puxa, né? Puxa a cabaça. Aí ela fica assim, né, por dentro. É bem bacana. Olha lá como é que é simples a instalação. Só isso. Fica assim por debaixo do sistema, ó. Então aqui a gente tem só um sistema de vigamento, né? Então a gente tem as viguinhas, né? E umas outras vergas, né? E aí só, você apoia todo o sistema ali por cima. Então isso daqui pode dar uma economia, pessoal, na utilização de forma de madeira em até 90%, cara. Muito bacana. E aqui por cima, né, uma vez que você monta tudo, passa-se, né, aquela armadura pequenininha, tá? E por cima bota-se também uma armadura de distribuição. E aí concreta-se, tá? A vantagem é que você deve ter observado essa forma, né? Tem de várias alturas, mas pode ter formas de até 40 centímetros, tá, gente? É um sistema bom de compatibilização, tá? Você pode compatibilizar com vigas, né? Pilares, tranquilamente, ó. Instalação muito tranquila. Então, principalmente quando você tem prédios de pavimento tipo, né, que os pavimentos se repetem, esse tipo de sistema ele é muito econômico, muito, muito, muito econômico, né? Você utiliza basicamente o mesmo sistema de forma para prédio inteiro, né? A gente vai falar também, né? Você deve ter observado aqui que você tem um grande grupo, né, das nossas formas, né? E aí entre eles, ó, onde vão ter os pilares, ou as esferas dos pilares, né? A gente deixa uma faixa, ó, não sei se você reparou, né? Essa faixa aqui pode ser utilizada para fazer vigas, tá? Então você pode fazer viga, que aí você tem o pano de laje, né, definido entre as vigas e você bota o pano de laje. Ou você também pode passar cordoalhas, né, de cabos de proteção. Então é um sistema muito versátil. Legal, né? O diretor, né, falando, né, das economias, enfim. Aí quem puder depois ver, né, aqui, ó, como é que ele é reforçado, né? Então você tem aí as nervuras, as ranhuras, né? E você tem ali aquelas hastes metálicas, né? Parafusadas. Então, se você jogar concreto aí não amassa, né? O pessoal pode pisar em cima, não amassa também, é muito bacana. E geralmente é feito de um plástico, né? É bacana, né? Essa unidade. Aí aqui, pessoal, eu botei para vocês também, meus queridos, um catálogo que vai direto para a Tex, que é um catálogo que a gente chama de catálogo do calculista. Quem for eventualmente projetar, enfim, você pode ver que tem algumas fotos, olha que bacana, né? As regiões maciças eu vou comentar com vocês o que significam. E aqui você pode ver, olha que legal. Ele mostra um videozinho de como que é feito o escoramento, olha que bacana. Tá, então você tem aí os nossas escoras metálicas, bota o vigamento, né? Ele vem junto com o sistema. Ah, você simplesmente bota as cabaças, ó. Bem simples. A questão do escoramento também diminui, não diminui? Ou não? Se fosse Bastante. usar. Diminui Porque sim, quando é Beatriz. de forma de madeira, tem que colocar praticamente uma escora do lado da outra. É mesmo. Então tá aqui, ó. Aí ele só mostra as faixas, né? Que você tem que botar, elas vêm junto com a forma. E o escoramento é esse escoramento aqui que tem o formato de um polígono, né? Então é bem tranquilo. O que é legal também é que aqui ele mostra, né, os consumos. Isso aqui é bem bacana. Então, por exemplo, vou pegar essa forma Atex aqui, que ela é bidirecional, né? Aqui ele te mostra as informações. No TQS tem, né? O TQS já vem com o catálogo da Atex, né? Que você pode utilizar. E aqui ele mostra a diferença, né? Então, se você vai fazer com concreto de laje maciça, né? Comparando com uma laje Atex, né? Você pode economizar aí até 30% de concreto, 30% de aço e madeira, pessoal, na sua obra. 90%, né, de economia. Isso é muito vantajoso, muito mesmo. Aqui está o catálogo em PDF que você pode abrir, né? E aí ele mostra quais são os tipos de formas que eles comercializam, né? O que alugam, os tipos de escoramentos que você vai precisar, as cargas, né? O peso dos materiais, as quantidades, os volumes, né? Ele tem também um estudo de caso aqui, deixa eu mostrar. Que ele compara uma laje que foi calculada com 14 metros. Aqui, ó. O sistema também, esse tipo de escoramento, pessoal, você acha em qualquer lugar do país, né? É bem simples. Aqui, ó, bacana, né? Isso daqui é legal pra caramba. Ele faz um estudo de caso mostrando, né? Para uma laje de 13,5 metros, ó, com concreto de 25 MPa,
Ele calculou, né, utilizando uma laje maciça, né, e uma laje com a forma ATEX, né. Então, uma maciça de 32 centímetros, olha que absurdo, né. E aqui as economias, né, de material, olha que bacana. Muito massa, né, muito massa mesmo. Obviamente, pessoal, que você não precisa fazer as suas formas, né, de lajes nervoradas utilizando o sistema TEX, né? Ele é só uma referência. Você pode utilizá-lo com, por exemplo, o EPS, você monta em obra mesmo, é bem tranquilo. Você tem lá, você usa a sua forma, né, normal de madeira, e você bota o EPS, prega ele lá e bota, né, as malhas em cima. Só tem que ter cuidado na hora de desmontar, né? Essa peça. Porque é caro, não é? Uma forma dessa. Para comprar ela é assim, tá, Priscila? Não vou mentir, não. Mas para desmontar, como ela é um plástico, né, você consegue só puxar, ele se deforma um pouquinho e sai, tá? Ele não quebra como Tem a que passar madeira. um desmoldante. Tem. Também tem que passar um produto. Tem que passar o desmoldante, né? E isso é em qualquer forma também. É recomendado, né, que você passe o desmoldante na hora precedente, né, a concretagem você molhe, né, que facilita, tá bom? Existem alguns outros tipos, pessoal, de sistemas de lajes nervurados, como falei, né? Tem a ATEX. Tem esse daqui que geralmente a gente usa para viga de ponte, não sei se vocês já viram, que a gente chama esse daqui de laje pi, né? É o pi mesmo, ou duplo T. A gente também tem a laje alveolar, não sei se vocês já ouviram falar dessa. Geralmente a gente usa em concreto protendido, né? Concreto pré-moldado com proteção aderente. A gente também tem um sistema das lajes treliçadas, quando você tem a forma, a sua peça pré-moldada tipo trilho. Isso daqui te dá um puta vão, né? Quando esse trilho aqui ele é protendido também. E a laje treliçada também é um tipo de sistema de laje nervurada. A laje treliçada, geralmente a gente usa trelicinho aqui. Essa laje alveolar, pessoal, ela é bacana demais. Tem um vídeo no YouTube que mostra a execução dessa laje. Qual que era o nome da primeira, professor? É laje tipo pi. Ah, ok. QD. A laje alveolar. Vou botar aqui confecção. Aqui, acho que é essa aqui mesmo. Tá, então as lajes alveolares, pessoal, elas geralmente são feitas elas são pré-moldadas. Geralmente você utiliza ela para construção de galpão, né? Até para shopping, né? Dependendo. E você geralmente faz em uma empresa, né? De pré-moldados. Então, você tem lá um berço de concretagem, que a gente chama. Esse berço de concretagem pode ter até 100 metros, tá? É muito longo. O berço, fundamentalmente, são formas metálicas assim que se estendem, né? Como se fosse um trilho, tá? E aí eles botam os cabos protendidos, né? Geralmente ele é feito, né, essas lajes, né, são feitas com proteção pré-aderente, né? E aí, uma vez que você deixa esses cabos já tensionados direitinho, você passa, né, o concreto por cima, né? Então você manda o concreto por cima, vou mostrar aqui. Esse vídeo é longo, né? Eu tinha pegado um outro, né? Olha lá que legal. Então aí você concreta toda a peça, né, direitinho. E por dentro dela, né, você deixa como se fossem uns tubos, né? Que aí na hora que você vai tirando o tubo, essa máquina comprime, né? Aí tira-se o tubo e aí fica direitinho, né? Que ele é alvéolo. Então fica bem feito, cara. Vou te mostrar aqui eles tirando o tubo. Olha lá. Aí fica dessa forminha, né? E aí você comercializa a peça, né? Aí você transporta ela. Então isso aqui, gente, esse tipo de sistema te dá um vão imenso. Muito bom. E é um sistema que você economiza até 30%, né? No valor da estrutura. Porque você não utiliza escoramento nenhum. Você não utiliza nenhum tipo de forma, né? A peça vem pronta, você só instala ela. O cálculo dela é relativamente simples também, porque é uma peça simplesmente apoiada, né? Aí no final que você fez todo a berço de concretagem, você vai lá cortando, né? As peças do tamanho que você quer. Aí passa-se literalmente uma serra circular e corta aqueles cabos, né? Aí ela vai lá por laser, enfim, uma coisa bem sofisticada, né? É isso, né? Legal, né? Muito fera. Dessa eu nunca tinha ouvido nem falar. Pô, legal. Como que ela é montada?
É só encaixa uma na outra, não? E faz um contrapiso por cima? Geralmente precisa você ter aquele encaixe tipo macho fêmea, que tá aqui no cantinho, não sei se você vai ver. E aí você vai literalmente botando uma do lado da outra mesmo, sem problema. Ela é içada, né, pra obra. Ela é instalada entre vigas, né? Aí você bota uma do lado da outra e encaixa. Mas geralmente esse piso ele é muito pesado, né? Então geralmente tem pouca deformação unidirecional no piso, aí você só passa uma argamassa, um contrapiso e você deixa as juntas, né? Para não se solidarizarem. Você deixa lá uma junta de dilatação para não ter problema na peça. Bacana? Bacana. Tem aqui, deixa eu ver se tem umas fotos de perto com essas lajes aqui. Então fica assim mais ou menos o sistema de piso, ó, por cima, né? Aí você pode passar um contrapiso, enfim, geralmente passa assim, né? É legal. Aí, ó, o tamanhozão, né? É só bem pesado, né? Então você precisa ter um guindaste em obra, né? E aí geralmente você usa tudo pré-moldado, né? Tanto as vigas quanto os pilares, né? Isso daqui é obra muito rápida, ó, muito rápida. Olha o tamanho, né, delas, né? Parece ter uns vãos aqui de 7 metros, ó, fácil. E ela não é uma laje de muita altura, né? Então é uma laje muito boa. Pode... Essas peças podem chegar a qual comprimento? Priscila, eu já vi de até 10, né? Mas assim, concreto armado é legal que você não tem limite, né? Só aumentar a altura da laje, botar mais proteção, você pode chegar aí a vãos imensos também. A vantagem do concreto que a gente tinha falado, quem viu o concreto 1 comigo, é essa vantagem, né? Da moldabilidade, né? A gente pode confeccionar uma peça do tamanho que a gente quiser, né? Literalmente. O MASP ali do que eu falei no começo da aula é um exemplo, né? A gente faz ali uma viga protegida de 75 metros. Aqui, ó, Priscila. Não, entendi, mas é que daí ela tem que ter. Se você for. Ela é pré-moldada, né? Uhum. E aí, se chega só a 10 metros e você tem uma largura maior, aí como que é feito? Assim, é só colocar o cabo protendido meio, mesmo entre elas e já tá tudo certo? A ligação entre as duas peças? Ah, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Geralmente a gente só bota uma do lado da outra, a gente não passa um cabo de proteção entre elas. Então você tem uma viga aqui, e aí tem esse outra viga aqui, né, no caso, que são os nossos apoios, né? E aí esses painéis eles são só botados aqui em cima, ó, simplesmente apoiados, ó. Um do lado do outro e um do lado do outro. Então fica uma frestinha, você não passa nada entre eles, tá? Então eles ficam só Não, literalmente apoiados. aí eu entendi. Mas se a largura entre uma viga e a outra, nesse caso, for maior que uma peça inteira de 10 metros? A largura da viga, essa largura? Ou tipo, Não, o comprimento dela? ou entre uma viga e a outra. Ah, O sim, vão livre, o vão. entendi. Se for de mais de 10 metros, aí você tem que fazer uma peça confeccionada de mais de 10 metros mesmo, tá? Porque não tem Entendi. como, Então, não tem como pegar uma peça e colocar. não Entendi. tem como você solidarizar uma peça com a outra. Porque aqui, como elas são simplesmente apoiadas, né? Você não teria estabilidade. Aí você não consegue amarrar, fazer essa ligação em obra. Aí é recomendado só botar entre apoios, né? Então você bota uma outra viga nele, no meio, talvez. Ou usa um sistema diferente, tá? Uhum, Mas entendi. o que deve ser ponderado é que esse comprimento aqui, ele tem que ser um comprimento compatível com o meio de transporte. Ah, professor, então a gente tem só caminhões convencionais que tem 20 metros e a minha viga tem 25 metros. É difícil, né? Você fazer esse transporte. Então ela geralmente está limitada com o tamanho do caminhão. Faz sentido? Viu? Oi? E na montagem dele não precisa de escora, não? Não? Ela já vem pronta para carga. Então só aí já deixa mais barato, né? Porque é caro aluguel daquelas escoras Isso. de ferro. Ela vem pronta no caminhão, aí pega o seu guindaste, faz o içamento dela, só instala. E ela já está pronta para carga. A Até vantagem disso quantos metros que ela é indicada? Eu esqueci. acima de 5 metros. Então, de 5 a Acima de 10 5 metros ela já é. é indicada. E independente do que vai ser construído em cima. É, assim, Ela tem essa ligação? dentro de uma margem de peso normal, né? Acho que de carga média a carga pesada, elas aguentam, né? Por exemplo, para um mercado daria. Daria tranquilo.
Agora, se você fosse fazer um estoque com isso daqui, aí talvez teria que fazer uma altura de laje um pouco maior, tá bom? Entendi. E Beleza? ela você confecciona sob medida só o comprimento dela ou essa espessura também? A espessura você confecciona em função do vão. Então, tipo, o cliente fala, ó, quero lajes alveolares de tais especificações. Aí manda para a obra, sai, Aham. e aí chega lá na indústria e é fabricado com essas especificações. Tá? Mas geralmente elas já têm padronizadas, tá, Paulo? Então você tem lá, tipo, aqui em Brasília a gente não utiliza muito isso. Mas em São Paulo você vai confeccionar, por exemplo, um galpão, né? Que geralmente você quer comercializar material, você quer que o galpão fique pronto rápido. Geralmente é pré-moldado, né? E aí você pega o catálogo dessas empresas, vê os vãos e você projeta em cima do catálogo, né? Então isso é muito mais fácil do que você fazer uma estrutura que não tem as medidas de catálogo e mandar para eles fabricarem, né? É mais difícil. Então é mais fácil você só confeccionar o projeto para ficar pronto, que ele já tem a peça pronta entrega, né? Eles têm Porque que uma confeccionar. dúvida que me ocorreu aqui foi a seguinte: geralmente, os métodos, os projetos aqui de Brasília, é assim, o povo quer utilizar um terreno para fazer uma loja embaixo e em cima fazer prédios, por exemplo, para alugar, igual está sendo feito aqui no lote. Aí, no vão da loja embaixo, a gente utilizaria essa laje, por exemplo. Já Uhum. em cima, nos prédios, a gente não vai ter vão de 5 metros mais, aí vai precisar usar laje maciça. E aí não daria problema, no caso. Não, não. Durante o projeto, você pode mudar os tipos de sistemas de pisos entre pavimentos. É comum, tá? Porque aí, teoricamente, a maciça é Pesada, mais pesado, né? Mais é. bom. Aí não atrapalha, não. Não, não. Você pode adotar um sistema num pavimento inferior de sei lá, de laje nervurada, e o de cima laje maciço e o de cima laje protendida, por exemplo. Ah, Os entendi. pisos não se comunicam entre eles, então não faz diferença. Entendi. Top, top. Então, gente, são isso. Vamos falar aqui para vocês um pouco das vantagens, que esse sistema traz muitas vantagens. Bom, então o primeiro deles, né? Vencer vãos, pessoal. Então, geralmente a gente tem muito problema em garagem, né? Garagem, cara, quem um dia for dimensionar uma garagem aí, lembre-se dessa aula. Você vai passar raiva, gente. Quer deixar um arquiteto louco? Pede para ele botar pilar numa garagem. O cara vai ficar maluco. Enfim. Então, geralmente em garagem, que a gente tem um problema de botar pilar, né? A gente geralmente usa isso, tá? Outra coisa bacana, né? Que é uma vantagem, é a mesma técnica de armar, né? Armar e de escorar, né? Então, a laje maciça para laje nervurada é a mesma técnica. Então, o pessoal ele tem facilidade, né? Outra coisa, é grande versatilidade, né? Você pode usar isso em loja comercial, residencial, pode usar em hospital, shopping, enfim. Você também tem um grande emprego com outros tipos de laje. Então, no mesmo sistema de laje, você pode mudar. Laje nervurada, aí laje maciça, né? Dentro do mesmo piso. Olha que legal, né? Então, ele permite isso, tá? Vou mostrar para vocês algumas fotos. Você também pode misturar os sistemas, laje nervurada com proteção, laje nervurada sem proteção. Você vai ter o menor custo de material, vou mostrar o estudo de caso, e você vai conseguir suportar mais cargas, porque a altura da laje é maior, você vai ter uma maior inércia, lembrando, né? Algumas desvantagens, né? Nenhum sistema é perfeito. A primeira desvantagem é passar tubulação. Se você vai passar tubulação aqui, geralmente no plano paralelo às vigas, pessoal, tem que ir furando vigota por vigota, né? A nervura por nervura. Então, isso daqui é uma coisa complicada, tá? Outro problema, né? Como as lajes são mais altas, né? A altura entre os níveis, né, da edificação vai ser mais alto também. Tá? Então, geralmente, esses sistemas, pessoal, a altura total da edificação aumenta. Aí a altura total aumentou, você vai ter que usar mais revestimento, você vai ter que usar mais pintura, né? Você vai ter maiores cargas de vento, né? Você tem que usar mais tubulação, né? Então, porque a altura total aumenta, você vai usar mais material natural. Exato. Mas isso aí Então, poderia ser solucionado com forro, não é? Tipo, colocar um forro mais baixo e aí passa a tubulação por cima do forro, o que for de passar entre o forro e a laje. Acho que seria uma solução, não? não seria, é sim. Aí, só que o único problema é que a altura do nosso pé direito abaixa. Então, por exemplo, você tem aqui o nosso nível da laje nervurada, né? Aí você não quer furar as vigas, né? Aí você passa a tubulação embaixo.
sem problema, né? Passei as tubulações aqui, os fios, né? Conduítes, enfim. Aí eu vou botar um forro, né? Aí eu venho, boto um forrinho aqui, ó. Então essa laje aqui, ela já é alta, ela já tem uns 30 centímetros, né? Mais a tubulação, uns 20 centímetros, né? Mais o forro, né? Vai dar uns 5. Então a altura total do sistema finalizado vai dar praticamente 55, né? 60 centímetros. Então se o seu pé direito, tipo, era de 3 metros, né? Ele cai aqui para 2,40, né? Até o nível do piso. Entendeu? Mais ou menos, Beatriz? Entendi. É porque eu achei que, tipo, como você falou que ia ficar tudo mais alto, a edificação toda mais alta, mas entendi. Colocando forro vai Entendeu? baixar bastante. Isso, aí abaixa. Aí as pessoas, elas não gostam, né? Não sei se você já entrou numa casa, né? Que o teto é baixo, né? Aí você fica olhando pra cima, caramba, eu cresci, né? Aquelas coisas, né? Então, causa Nossa, dá uma desconforto. sensação de, tipo, sufoco, assim, meio Claustrofóbico, né? claustrofóbica, É. né? Isso, exatamente. Tá. É meio estranho. Eu até fui numa casa que o pessoal tava querendo mudar a iluminação, né? Só que não tinha forro, era direto na laje a iluminação. E não tinha como colocar forro, porque a laje já era muito baixa. Não tinha nem como, assim, possibilidade de colocar um forro ali pra passar, pra colocar spot, essas coisas assim, né? Bonitinhas. Tinha Uhum. que ser, só tinha uma no meio e tinha que ficar com aquela, porque não tinha como furar e não tinha como colocar forro também. Exatamente. Aí isso é um problema, né? E aí, qual que é a solução? Muitas das vezes, né? Se o arquiteto vê que vai ficar com uma altura até o forro baixa, o que que ele faz? Ele aumenta a altura entre níveis. Então, se aqui era, tipo, a altura entre níveis, né? Entre a laje do pavimento superior era 3 metros e aqui era 0, né? Então, 3 metros de diferença. Aí ele vai aumentar para quanto? 3,30. E aí você ganha aqui mais 30 centímetros, vai para 2,90. Aí tá tudo bem. Só que o que acontece? Aumentou 30 centímetros por andar, né? Então, se você tem um prédio com 10 andares, você aumentou a altura total do prédio em 3 metros. Faz sentido o que eu tô falando, pessoal? Mas sim. Faz sim. Tá bom? Então, se você aumenta a altura entre níveis, né? No final você vai ter um prédio mais alto. E aí você gasta mais material, né? Então, é geralmente isso aqui que acontece, tá? Então, isso é uma desvantagem. Isso aqui tem que ser ponderado. Tudo bem? Então, uma laje convencional, maciça, é 15 centímetros. Você passa a tubulação embaixo mais o forro, dá 30 centímetros, né? É quase metade, né? Do que a gente usou aqui. Tá? Então, assim, tem muitas desvantagens, né? Quer dizer, tem muitas vantagens, mas tem uma desvantagem ou outra também, né? Tem que ser ponderado. Por isso que geralmente a gente usa prédio comercial, né? Que é o pé direito mais alto, né? Você não repara nessa sensação, né? Baixa, né? Outra coisa interessante, pessoal, você deve ter já percebido o seguinte, né? As lajes perfuradas, perdão, tem umas regiões de maciço. Vocês já repararam? O Paulo deve ter visto, né, Paulo? Fica, Sim. fica maciço, né? Por que isso, né, professor? Tinha aquela foto no começo do slide, ó. Maciça aqui, ó. Né? E geralmente nas regiões do apoio, né? Então, pilares ou vigas, né? Por que que isso acontece dessa forma? Também por uma questão mecânica, tá, gente? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Cara, eu queria fazer igual o RDC, né? Desenhar no Excel, assim, ó, top. Mas enfim, vou ficar aqui mesmo, que eu sou menos evoluído. Tem que ficar assistindo tutorial lá no YouTube. Tenho mesmo. Então, gente, vamos supor que a gente está chegando aqui a nossa laje treliçada e ela desemboca, né, num pilar. Vamos supor que a gente tem ali uma laje triapoiada, né? Então, eita, é como se fosse uma laje assim, né? Tem os 3 apoios assim. Como é que é o diagrama do momento fletor, né, pessoal? Ele geralmente é assim, tá? Então, nas regiões de momento máximo é onde a gente tem o quê? Tração, né? A gente só calcula o diagrama de momento fletor máximo para ver onde estão as trações, né? Que o concreto não aguenta tração. Tração e tração. Tá bom? Todo mundo tá vendo isso? Bom, beleza. Se as trações elas acontecem nos momentos máximos, onde é que vai ter momento máximo? No meio, né? Aqui, né? Vai ter aqui no topo do pilar e aqui. Tá? Bom, e daí, professor? Bom, aqui, pessoal, na região máxima, né? Desse momento máximo aqui, tá tudo bem. Por quê? Porque a posição da linha neutra está aqui, por exemplo. Então a gente tem lá uma altura considerável.
A região que tem tá tracionada, a gente ignora, né? Então, concreto aqui a gente ignora, concreto aqui a gente ignora. É tração, né? E ali onde vai existir tração, a gente bota armadura. Então, armadura, 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 tá? E aí funciona normalmente. Na região de cima, pessoal, que é uma região ali que ela trabalha a compressão, é uma capa pequenininha, né? Você tem aqui compressão, né? Então, uma região bem tranquila. O concreto, aquela espessura o suficiente aqui, né? Geralmente de 6 centímetros, né? Quando chega no topo do pilar, pessoal, um momento negativo, né? E aqui tá vendo, né, a transição, né, do diagrama de momento, ó. Então aqui inverte, né? Aqui ó, a tração máxima vai acontecer aonde? A tração máxima acontece, ó, aqui, ó, na nossa capa, ó. Ixi, professor, verdade. A nossa capa vai ficar tracionada próximo ao apoio. E aí a nossa pequena espessura de concreto e praticamente não tem armadura ali, o que que acontece? Quebra, fissura, fratura, né? Então o que que acontece, né? A gente tem um problema aqui. Tá? E na parte de baixo, né, essa parte aqui vai ficar comprimida, né? Então você vai ter aço e concreto, aí tá tudo bem. Ou seja, né, naquelas regiões onde traciona, né, a gente é recomendado fazer o quê? Ou você pode inverter a nervura, né, botar a nervura para cima, que isso dá um puta trabalho, é um puta BO, né? Ou uma outra possibilidade que a gente pode fazer é deixar maciça. Então a gente preenche essa região aqui, ó, com concreto. Preenche-se com concreto, ó. Ah, entendi, professor. Porque aí naquela região que vai ser maciça, aí que vai ser tudo concreto, eu terei espaço suficiente para botar uma armadura tracionada aqui. Deixa eu pegar a laranja, que eu adoro laranja. Vou ter espaço para botar uma armadura tracionada aqui, ó. Tudo bem? E a região que vai ficar abaixo ali da posição da linha neutra vai ficar sob compressão. Então tá tranquilo, aí dá bom. Tudo bem? Então nessa região aqui, pessoal, é invertido. Como o diagrama do momento inverte-se, somente a capa não aguenta, né? E aí eu vou botar, então, uma região maciça. Por isso que a gente deixa aqueles espaços, né, próximos às regiões do apoio, tá? Quem não entendeu, gente, isso daqui vai cair na prova P2 de vocês, né? Essa conclusão, tá? Então aqui está escrito nos slides também para vocês, tá? Então nas regiões próximas aos apoios, onde vai ter um momento negativo, a gente bota a região como sendo maciça, para que a gente consiga botar ali, que o concreto consiga resistir tanto à tração, que vai ter aço, e aos esforços de cisalhamento também, né? Tem esforço de cisalhamento ali brusco, né? Como é que é o nosso diagrama de Professor, uma cortante? parte que não ficou muito claro foi a parte dessa transição aí do momento fletor, que você falou aonde que está comprimindo e aonde que está tracionando. Uhum. Você entendeu que aqui na flexão de baixo, né? Vou desenhar aqui a nossa... Eu entendi até a parte do gráfico, que o gráfico fica dessa forma. Agora, onde que está tracionando aí? Aqui, ó, eu desenhei uma parte maciça, ó, Paulo, que acho que a forma maciça é mais fácil de ver, né? Aqui a gente tem um momento positivo e aqui negativo, tá vendo? O diagrama pontilhado é o nosso diagrama de momento fletor, tá? Tudo bem? Então a linha neutra, ela é essa linha verde aqui, ó. E aqui embaixo, né? Embaixo da posição da linha neutra, eu vou rabiscar em azul, é o momento positivo, ó. Tá? Geralmente a gente bota só a armadura, né? Momento positivo. E aonde vai ter momento negativo, eu vou rachurar agora em vermelho, ó. Muda, né? Tá vendo? Então agora tá em cima, né? E em cima, geralmente, a gente não bota essa armadura toda, tá vendo? E aí a gente tem que ter espaço para botar. Aí eu vou botar de azul aqui, ó. Teria que ter armadura, ó, negativo. Tá bom? Entendeu agora a transição? Entendi, mas, por exemplo, o momento fletor, eu pensava que ele só fazia força de tração. Uhum. Aí onde que... Não tem nada a ver com compressão, não, né? Ah, não, não, não. O momento fletor, a Eu não estou gente... entendendo. O diagrama do momento fletor, Paulo, que a gente aprende lá nas outras matérias, né? A gente aprende a pegar esses valores máximos, porque o diagrama de momento fletor é onde sempre vai existir tração, tá? O momento fletor máximo.
a gente só bota, tipo, a atração positiva ou negativa por referência, tá? Isso daqui é só uma referência. Ah, Não tem nada a ver com compressão, tá? Então isso aqui é só uma referência. ah, A tá. gente assume que o momento fletor é negativo porque ele vai estar na fibra superior, tá? Entendi. Tudo bem? Então é basicamente isso. Então aqui na fibra próximo ao apoio, né? Como eu falei, né? Onde vai ter momento negativo. E faria também um deslocamento do momento fletor, como se fosse um comprimento de decalagem? Uhum, tem essa pequena variação aqui, né? No nosso modelo, né? Por isso que a gente bota as armaduras, né? Um pouquinho mais distantes. Mas tá certinho, Priscila. Beleza, queridos? Então é basicamente por isso, tá? Que a gente vai ter essas regiões maciças ali para sustentar os momentos de flexão negativa e para sustentar o cisalhamento grande que acontece. Quando a gente tiver lajes lisas, né? Ou lajes sem vigas, esse aqui é um caso, né? A gente vai avaliar o efeito da punção, que é daqui a 3 aulas mais ou menos. A punção é o fenômeno da perfuração, né? Da laje, né? Então, a laje de concreto ela é perfurada pelo pilar. Né? E ali tem muita carga de cisalhamento, aí também tem que ser maciça. Tá aqui nos slides, depois você pode ler com calma, né? Aqui, meus queridos, a foto da versatilidade em obra, né? Então aqui, ó. Você pode usar a laje nerfurada, com forma cabaça e proteção, ó. Os cabos de proteção aqui, que legal, né? E aqui do lado, ó, laje maciça, ó, gente, que loucura, né? Então você pode usar tanto dessas variações todas, né? Que doido, né? Então é bem versátil. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Beleza. Nos últimos 15 minutinhos, pessoal, vou mostrar para vocês só questões normativas e vou mostrar um estudo de caso rápido. Então, o que são os nossos critérios normativos, tá? A gente vai ter dimensões limites, tudo bem? Então, as nossas espessuras da mesa, né, que é a nossa capa, ela sempre deve ser maior que 4 centímetros, tudo bem? Se existirem tubulações, né, na horizontal, aí essa capa, se a tubulação for menor de 10 milímetros, né, bota aí um furo de 4. Se for maior que 10 milímetros, a capa tem que ser 5 centímetros mais o tamanho do cruzamento. Tá? As espessuras das nossas nervuras, né? As nossas nervuras nunca podem ter espessuras abaixo de 5 centímetros, tá? Geralmente a gente trabalha com espessura de 8 até 14, tudo bem? E para quando você tiver espessuras inferiores a 8 centímetros, não é recomendado usar armadura de compressão, tá? Então vamos desenhar aqui. Acho que esse desenho é mais fácil que ficar lendo slide, né? Pelo amor de Deus, né? O pior de tudo, ele é a norma, professor. Ah, nossa, é um saco. A norma é triste. Então, as nossas capas, né? A nossa espessura da capa sempre maior do que 4 centímetros. Se existe tubulação, né, horizontal aqui, cruzando a nervura, aí a gente aumenta ela, tá? As nossas espessuras das nervuras, o BW, tem que sempre ser superior a 5 centímetros. E a gente geralmente só usa, pessoal, a armadura de tração. A armadura de compressão, que seria aquela que fica aqui em cima, ó, abaixo de 8 centímetros, a gente não pode usá-la. Geralmente a gente não usa. Outra coisa legal, pessoal, você nunca vai ver, provavelmente, né, uma laje nervurada com estribo, né? A gente praticamente não usa. Por quê, professor? O estribo, gente, ele é para combater o quê? Cisalhamento, né? Em laje nervurada, pessoal, raramente a gente tem problema de cisalhamento. Se nós temos problema de cisalhamento, pessoal, o que a gente faz? Aumenta a espessura da nervura, né? É basicamente isso. Então, se aumenta um pouquinho a espessura, é o suficiente. Tá? Então, raramente a gente usa estribo. Né? Nunca vi, por exemplo. Outra coisa interessante, né? Que é aqui que é o pulo do gato, pessoal. Essa parte que provavelmente é a parte mais importante da aula de hoje. Tá? Como é que a gente faz, pessoal, para fazer o pré-dimensionamento? O pré-dimensionamento, pessoal, não é calcular nada, não. Pré-dimensionamento é chutar, literalmente, chutar dimensões mínimas. Então, a gente geralmente começa chutando as espessuras com 4 centímetros a capa. O BW, você pode começar chutando ele com 9, tá? A altura das nervuras, geralmente 19, tá? A altura da nervura aqui, geralmente a gente começa com 19. E uma coisa muito importante, pessoal.
espaçamento entre as nervuras. Tá? Aquela nossa distância A0, BW. Essa aqui é a parte mais importante. O que a norma diz, pessoal? Isso daqui é meio peculiar, tá? Se essa nossa distância, pessoal, for menor que 65 centímetros, olha que roubado. Você pode, literalmente, calcular as suas nervuras, né, os esforços, como sendo os esforços de laje. Tá, os nossos esforços. Vou botar aqui, mais fácil. Pera. Vou desenhar aqui. Você pode dimensionar, pessoal, a laje como se fossem vigas T's. Basicamente é isso. Oxe, professor, então pera. A flexão, né? Eu vou dimensionar como sendo viga T. Tudo bem? E olha que roubado. O cisalhamento... Ah, isso é tão engraçado. Eu calculo como sendo cisalhamento de laje, que é muito mais fácil calcular cisalhamento de laje que cisalhamento de viga. Olha que loucura, né, que a norma fala. Tá? Então, como é que basicamente, em síntese, né? O pré-dimensionamento, você chuta essas dimensões iniciais e aí você bota sempre o espaçamento mais ou menos com 65. Pronto. Em vez de você calcular uma puta laje, você calcula uma viga T. E a viga T a gente aprende a dimensionar e a planilha calcula automático. Então é isso, gente. É por isso que é roubado, né? Por isso que eu falei, laje nervurada é muito simples, né? É só isso. Tá? Todo mundo entendeu? Então é roubado assim, professor? É. Né? Então, recapitulando. Para o pré-dimensionamento, a gente bota as distâncias entre as nervuras menor que 65, que aí você vai dimensionar a sua laje como se fosse uma viga T para flexão. Calcular armadura como se fosse flexão. Flash como se fosse viga T também. E o cisalhamento você usa os critérios de laje. Que aí é muito mais fácil. Pronto. Tá bom? Tranquilo. Professor, o que acontece? É uma coisa importante, né? A capa aqui, você também não precisa verificar a nossa flexão, né? Então, a capa você nem verifica a flexão. Tá muito bom. Professor, e se eu quiser um espaçamento maior, né? Não tem problema. Se o espaçamento for maior, eu botei casos aqui. Então, nosso caso 1 é o caso que a gente sempre vai buscar, né? Tá? Então, se a distância interna, a distância entre eixos for menor que 65, a verificação da flexão da mesa ela é dispensada. As nervuras podem ser calculadas como critério de lajes dimensionados como vigas T. Deixa eu botar aqui. Dimensionados como viga T. Faltou isso. Se esse valor for superior a 65 e inferior a 110, aí o que acontece? Você deve verificar realmente a flexão da mesa, tá? As nervuras ainda podem ser calculadas como viga, só que você tem que fazer o critério de viga para o cisalhamento. Então, isso é meio chato. Tudo bem? A não ser uma única exceção, se a sua distância interna for de 90 centímetros e a sua nervura for maior que 12 centímetros de espessura. E o último caso é o caso 3, a gente não vai ver isso, né? Mas se o espaçamento entre as nervuras superar 1,10 m, aí você vai calcular tudo como se fosse vigas e lajes mesmo, tá? Então, lajes apoiadas sobre grelha de vigas. Então, você volta, né, para o que a gente viu lá na unidade 6. Tá? Aqui estão as espessuras limites, que a gente já comentou, tudo bem? Já está desenhadinhos aqui. E aqui também, pessoal, a gente viu isso lá na unidade 6, mas é bom frisar. Se existir, né, furos, né, aberturas em lajes, aí você tem que adotar que a maior dimensão do seu furo não pode superar 1/10 do vão, nas duas direções. E ele tem que existir, né, uma distância à borda, né, que deve ser superior a 25% do vão, tá? Tem que ser respeitado. Tem uma técnica, pessoal, não sei se alguém acompanha a obra aí, que eu recomendo para os alunos, né? Dica de amiguinho, né? Gente, vocês estão me escutando bem? Não sei se vocês estão me escutando bem. Estamos. Ai, que susto. Valeu, Paulo. Professor, eu preciso fazer uma abertura da minha laje. O que eu faço? Bom, vou mostrar aqui duas situações que é muito interessante. Tá? Vamos supor que a gente tenha dois panos de laje. E vamos supor que a gente vai passar aqui, pessoal, várias tubulações. Tá? O que geralmente se faz em obra, pessoal? Faz-se um shaft, né?
botam 2 forminhas um do lado da outra, né? E aí em obra eles fazem o quê? Uma coisa chamada shaft, que é uma abertura. Tá? O shaft, ele basicamente vai ser uma abertura na sua laje para a passagem da tubulação. Isso aqui não é muito bom. Por quê, professor? Porque quando você faz isso, você faz uma interrupção do pano de laje. E aí aquelas suas armaduras, elas têm que ser interrompidas, ó, e botados os ganchinhos, né? Na ponta, assim, ó. Então você interrompe as armaduras principais. As armaduras que estão próximas aos apoios geralmente se dobra assim, né? Isso aqui é vista por cima, tá, pessoal? Isso aqui é uma vista em planta. E na região ali, na extremidade, bota-se também uma armadura de reforço, né? Geralmente são dois fios de 8 aqui do lado, né? Não sei se vocês já viram isso em obra. Então, olha quanto esforço, né? Você tem que literalmente fazer um band-aid, né? Uma costura aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é bem ruim, tá? De ser executado. Tá, professor, o que você recomenda então? Pô, vai fazer a tubulação, ó, o furo, o que você faz? Sabe cano PVC, pessoal? Pega o cano PVC, chega no assoalho, né? Bota uma tabinha de madeira e prega ele lá. Prega. Pode literalmente pregar. E aí você pega jornal e bota o jornal aqui dentro, ó. Que aí quando for concretado, não entra. Aí quando a laje termina de ser concretado, aquele furo que ia passar uma tubulação ali de 100 milímetros, por exemplo, você usa o próprio cano e deixa ele ali. Aí você só tira o jornal depois. E aí a sua laje, em vez de ela ficar com um grande shaft, ela fica só com os furinhos assim, ó. Não precisa quebrar depois, é só tirar o jornal, é ótimo, muito bom. E aí aquela armação que estava ali de verde, ó, ela praticamente fica entre eles, ó, não tem problema algum dessa forma. Você não precisa fazer reforço, você não precisa interromper a armadura, você não tem que ficar preocupado em fazer aberturas, né, no pano da laje, ó, que maravilha. Né? No máximo você pode botar uma armadurinha aqui, ó, e aqui, tá bom. Bacana, gente. Não sei se alguém já tinha visto isso aqui em obra. Já lá na obra que eu tô indo, o pessoal faz isso, de colocar um cano. Às vezes coloca até um, tipo, o maior que tem e deixa. Pra, às vezes, precisar passar mais tubo depois. Uhum. Facilita bastante. Né? Você pode botar um tubo maior, né? Que nem a Beatriz falou. Recomendado. Outros critérios normativos que a gente viu na unidade 6, tá, pessoal? A gente geralmente tem uma armadura mínima que a gente tem que botar e a gente tem que respeitar, tá? Então, nas armaduras negativas, todas têm que ser superiores à armadura mínima dimensionada. As armaduras em bordas, né? Quando a gente tem a continuidade, você pode botar 2/3 dela, né? E em laje em cruz também. E caso você tenha uma armadura de distribuição, uma armadura secundária, essa armadura, né, a taxa dela tem que respeitar esses valores aqui. Então tem que ser 50%, ou né, o maior entre eles, né, 50% do valor da armadura mínima, ou 0,20 da armadura principal, ou 0,9 centímetros quadrados por metro. Lembrando que a taxa de armadura principal, a gente aprendeu lá na unidade 3, né, quem fez concreto comigo, que ela, à medida que você aumenta o FCK, né, você bota mais taxa de armadura. E aqui, pessoal, a comparação que eu falei para vocês, né? Daquela laje de 7 centímetros, né? Que o livro do Xuxa, ele faz, né? Então, você tem uma laje maciça de 7 centímetros, né? Apoiada em 4 vigas, de 4 metros de vão. É uma laje aí de espessura pequena, tá? E aí ele compara com uma laje nervurada, com nervuras espaçadas, né? 50 centímetros, né? De uma altura total ali de 7. Olha os resultados dele, que interessante, né? A linha neutra, no caso 1, ó, tá passando a 0,5 centímetros. Então, 5 milímetros, cara. Caramba, professor, então da altura toda da laje de 7 centímetros, só 5 milímetros é de concreto comprimido? Sim. Tá vendo como é que isso daqui é pouco eficiente, né? Ou seja, mais de 6,5 centímetros de concreto ficam na zona de tração, cara. Isso é muito ruim, né? Aí ele calculou, né? Para o caso 1, a armadura deu 3,8 centímetros quadrados por metro. E no caso 2, deu 4,5. Usa-se mais ou menos 18% a mais de aço. Só que o concreto, pessoal, reduziu praticamente na metade. Né? Que legal, né? Então, esse é um estudo de caso interessante, né? E aqui algumas observações das lajes nervuradas, que são relativas à construção. Então, por exemplo, evitar de fazer lajes com caixão perdido, que a gente chama, né? Antigamente aqui em Brasília fazia-se muito, hoje em dia não se faz mais. Né? Então, caixão perdido é quando você tem, né, uma capa embaixo e uma capa em cima, né? A gente evita fazer isso porque é muito difícil fazer manutenção, né?
Nas regiões onde vai ter apoios, fazer maciça, né? É recomendado. Outra coisa que a gente já falou, né? Todas as lajes nervuradas, como a gente vai meio que calcular elas como sendo viga T, a gente vai assumir que todas elas são simplesmente apoiadas. Porque aquela capa de concreto geralmente não adiciona muita rigidez. Então você calcula elas como sendo simplesmente apoiadas. Tá? E aí na região do apoio você utiliza ela como sendo maciça. Meus queridos, na próxima aula a gente parte disso. Eu peço que não saiam ainda, que eu vou mostrar para vocês só um estudo de caso no TQS que eu fiz para vocês. Então essa parte é legal. Gente, quem não viu o TQS ainda, né, quem não conhece, ele é um programa, tá, que a gente trabalha aí com projetos de concreto armado, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, acho que é a primeira vez que eu estou abrindo aqui o TQS formalmente nessa disciplina, vou mostrar para vocês o comparação, né? Então, por exemplo, eu peguei 2 sistemas de lajes, ó, é um predinho, tá? Feito com um pavimento só, e eles são idênticos, né? Tanto o sistema de vigas e pilares, o que muda entre eles é o sistema de laje. Tá? Se você observar, né? A laje aqui da minha esquerda, isso aqui vai ser uma laje maciça, ela tem 10 centímetros de espessura. E aqui da minha direita é uma laje nervurada, tá? Que ela vai ter nervuras a cada 45 centímetros, né? São nervuras de 9 centímetros de espessura, eu vou mostrar para vocês, tá? E elas são prédios que têm as mesmas características. O vão máximo aqui, o maior eixo tem 20 metros, cara. 20 metros. O menor eixo tem 5 metros, tá? Vou mostrar aqui para vocês a planta de forma. Tudo bem? Então, a gente tem aqui ó, um vão de 20 metros numa direção, na outra direção 5 metros. Tá? Então, é um vão relativamente grande. Tá, professor, e daí? Esse tipo de laje, pessoal, a laje maciça, né? 10 centímetros de espessura, ó. Quando você tem uma laje maciça que ela ultrapassa 5 metros, ela começa a não ser muito interessante. Principalmente quando ela é armada em uma direção. Aqui é quando você tem aquela relação lambda igual a Ly sobre Lx, né? Relação entre o maior e o menor vão. Se ela excede 2, né? É uma laje que ela é armada em uma direção, tá? E aqui embaixo, ó, pessoal, a mesma laje, só que aqui a gente vai ter, ó, botei um enchimento aqui de 36 centímetros, né? E elas estão espaçadas ali. A espessura da nervura é de, deixa eu botar do lado, de 9 centímetros, ó. E elas estão espaçadas 45 centímetros umas das outras, tudo bem? Aí vamos entrar em detalhes aqui. Essa laje, pessoal, ela é uma laje maciça de 10 centímetros. A carga que eu estou usando nela é uma carga de 1 kN permanente e 3 kN por metro quadrado de carga acidental. Tá? A carga aqui embaixo, ó, a laje nervurada, é uma laje nervurada de 6 centímetros de capa, tem 19 centímetros de altura de nervura. Tudo bem? As cargas, ó, são as mesmas cargas. Tudo bem? A altura total da minha laje ficou com 25 centímetros. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Eu vou mandar agora, Até aí sim. tá? Então, 2 lajes parecidas. Eu vou mandar processar agora, pra vocês verem. Quando a gente fala processar, pessoal, eu peguei esses 2 modelos, botei carga, tem as propriedades materiais, a gente vai simular e ver as deformações e as flechas, tá? Pode ser que dê um erro ou outro, mas não tem problema não. Olha que bacana, gente. Eu vou entrar aqui no sistema de grelha, tá? Vou mostrar para vocês aqui por cima. O que o TQS faz, pessoal? Na nossa laje maciça, perceba, ele criou uma malha. Essa malha é o que a gente vai chamar de grelha, tá? É uma grelha, é uma grelha de vigas. Então, ele pega cada parte da laje e ele faz uma conversão para um sisteminha de viguinhas que se cruzam, né? Então, perceba, né? Na nossa laje maciça, você tem tanto as nervuras na direção vertical quanto horizontal. Essa grelha de vigas, que a gente chama, né? Ela vai ter rigidez tanto a flexão quanto rigidez torsional. Por isso que as nossas lajes maciças têm maior rigidez, né? E elas se deformam menos. E aqui embaixo, ó, perceba que diferença, né? Olha o sistema da grelha aqui embaixo. Ah, professor, cada nervura, ó, ela foi discretizada como sendo um elemento de barra. Não tem barras cruzadas, né? Então, essa aqui é uma pequena diferença no primeiro, né? Observe, né? Então, laje maciça em cima, laje nervurada embaixo. Vamos ver agora, pessoal, em termos de deslocamento, né? Eu vou pegar aqui e vou pedir para ele botar todos os pavimentos e deslocamento. Olha aqui em colorido.
Olha que bacana, né? A laje maciça, pessoal, como a gente ultrapassou aqueles 5 metros que eu falei, é uma laje unidirecional, olha a deformação dela, deixa eu aumentar aqui a escala. Tá? Então, o meu sistema de laje nervurado, ó, ele está se deformando 3 centímetros, né? Enquanto o sistema de laje maciça, de laje nervurado, ó, perceba, né? Deforma-se bem menos, né? Vamos ver os valores aqui? Ó, a laje maciça, ela está se deformando da ordem, ó, 3,4, 304, 304 centímetros, né? E a nossa laje nervurada? 1 centímetro, ó, que bacana. Lembrando, pessoal, que aqui é deformação total. Como assim, professor? A laje, apesar dessa laje que está se deformando 3,04, ó, a viga de apoio se deforma também, ó. Ela se deformou 0,6 centímetros, né? Então a laje mesmo está se deformando em torno, né, de 2,5 centímetros. Né? E aqui também, ó. A laje está deformando 1,20, né? Só que há uma deformação no apoio, ó, de 0,8, 0,9, né? Então, formalmente, a laje está se deformando aqui 0,5 centímetros, né? Entenderam a diferença? Olha que loucura, né? Tá? Então, quando eu aumento o vão, o que eu tenho que fazer agora para melhorar, professor? Eu tenho que aumentar a espessura da laje maciça, né? Para a gente ter ali um comportamento mais ou menos parecido. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês antes da gente mudar a espessura é em termos da reação. Olha aqui que legal. Vou pegar em limite último, vou pedir para ele calcular aqui a reação. Tá? Aqui, ó. No primeiro caso, pessoal, a reação aqui em 1 pela qualquer está dando 147 kN, né? Que é 15 toneladas praticamente, né? Laje maciça, a laje nervurada, ó, tá dando 15,6 toneladas, né? Então aumentou ali mais ou menos 1 tonelada, né? Entre um sistema e outro. Então, nesse caso aqui, a laje maciça de 10 centímetros, ela gastou menos material que a laje maciça, laje nervurada. Só que agora eu vou ter que aumentar, eu vou aumentar a espessura delas para mostrar para vocês qual que seria a espessura da laje maciça para compatibilizar com a laje nervurada. Vamos aumentá-la então? Então, em vez de 10 centímetros, vamos aumentar aqui para, sei lá, vou botar aqui 18, né? Vou aumentar praticamente 50% ali. Vou pedir agora para ele simular para a gente ver a diferença. Pessoal, eu estou aumentando a espessura da laje maciça. O que vocês acham que vai acontecer com as deformações dessa laje maciça? Acho que vai diminuir, não? Perfeito, Beatriz. Por conta da inércia. Exato, tá? Então, a laje maciça, o que a gente tem que fazer? Para diminuir a flash, a gente aumenta a espessura dela. Vamos ver agora os resultados? Pedir aqui para dar o deslocamento. Ó, como reduziu, ó. Ou seja, eu praticamente tive que dobrar a minha laje maciça para eu conseguir, ó, mais ou menos os mesmos resultados de deformação. Olha que legal. Vamos ver aqui o valor, quanto que deu agora? Ó, agora ficou praticamente idêntico, ó. 1,13 e lá estava quanto? 1,21, ó. A laje maciça até ficou um pouquinho melhor, né? E quanto que deu a deformação ali na viga, ó? A deformação na viga caiu também, ficou para 0,7, ó. Enquanto que ali, né, tá mais ou menos 0,88, tá? Perceberam? Ou seja, para ter o mesmo tipo de desempenho, praticamente o mesmo, eu tive que praticamente dobrar, né, a minha espessura da laje maciça. E como que isso aqui vai se refletir agora em carga? Vamos ver, né? Olha o aumento. Tava 145 kN, né? Então 14,5 toneladas, né? Agora foi para 188, né? Então 18,8 toneladas. Ou seja, eu tive que aumentar praticamente 3,5 toneladas neste pilar, né? Para ter o mesmo desempenho, né? Ou seja, eu estou usando muito mais material, né? Muito mais material. Tá? E isso, pessoal, é para um pavimento. Imagina se a gente tivesse um prédio de 10 andares. Esse pilar aqui receberia 3 toneladas a mais por andar. Então, no final, né, se eu tivesse mudado o meu tipo de sistema, né, de laje, esse pilar aqui ele estaria sendo sobrecarregado em 30 toneladas a mais, comparado-se ao mesmo prédio utilizando o sistema de laje nervurado. Olha que bacana, né? Vou mostrar para vocês aqui também, pessoal, em termos de consumo. Vou mostrar aqui para vocês. Onde é que tá aqui? Acho que é forma. Aqui. Vamos ver aqui o resumo de materiais. Ah, se bem que ele vai misturar, né? Vamos ver aqui.
eu teria que fazer cálculos diferentes, né? Aqui, ó, olha, percebam, né? Isso aqui é a quantidade de concreto só feito em laje, ó. As lajes do prédio, né, desses dois juntos, né? Elas estão usando aí praticamente, né, 28 metros cúbicos, né? Olha pilares, né? Praticamente não usa nada. E a vigas, ó. Então as lajes, elas consomem cerca de quase 4, 5 vezes a mais, né, de concreto do que as vigas, né? E do que os pilares, umas 10 vezes, né? Ou seja, né, para concluir essa aula de hoje, né? É aqui que a gente começa a entrar no concreto 2, né, na parte de projetos, né, de entendimento dos materiais, de tomada de decisão. O tipo de sistema de laje vai influenciar sensivelmente, né? Tanto o seu comportamento estrutural, quanto a economia de materiais e bom desempenho, né? Tá. Gostaram, pessoal? Interessante? Yuri, como que faz questão de licença desse programa aí? Vocês têm uma licença estudantil, basta entrar no site da TQS e se matricular lá fazer um login como estudantil. Vocês podem baixar de graça, tá? Pelo CEUB. Só usar o e-mail do CEUB, né? Eu Que vou mostrar aqui. louco, eu não Então vocês sabia. podem. Esse programa, gente, é muito legal. Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas o avô do TQS, né? Que é um sistema gratuito, vou mostrar para vocês. E aquelas aulas que você postou pra gente lá inicial? São Eu desse ainda não programa. cheguei a abrir nenhuma. É você que ministra? Sou eu E mesmo. você tem algum pacote do curso completo? Desse curso que Porque eu ali dei você para colocou vocês. 2, 3 aulas, né? É, Provavelmente não deve ser só isso. quem quiser começar a se aventurar, vocês vão ver que daqui para diante, pessoal, nessa disciplina, eu vou trabalhar muito com TQS. Eu vou abrir ele algumas vezes, tá? Então, quem quiser, se interessou pelo programa, acho que a Beatriz gosta, a Priscila também gosta dessa parte de projetos. Quem quiser começar a fazer o curso, pode. Eu já postei para vocês 2 cursos de TQS. Eu postei um introdutório, que está aqui na unidade 7. Um curso introdutório, são 5 aulas, de 2 Ah, horas são cada uma. 5. Tá? Tem uma arquitetura que eu enviei para vocês, quem quiser tentar, né, se aventurar. E também tem um curso que ele é intermediário, que ele está na unidade 14, que é o final dessa disciplina que eu recomendo que você veja, tá? Que só são 3 aulas de 2 horas cada. Esse curso intermediário, ele é um curso muito mais voltado para verificação do que para o uso do software. Então, nesse curso aqui intermediário, eu ensino a vocês a validar os valores do TQS. Então, calcular à mão, verificar com planilha para ver se está tudo certo. Que software não é Deus, né? A gente tem que sempre verificar. Então, quem quiser, né, eu recomendo, né? Vale a pena, né? E agora em diante a gente só vai ver questão de projeto mesmo, tá? O Concreto 2 ele é para isso. Meus queridos, boa sexta-feira. Quem não fez a prova, quiser conversar comigo agora depois da aula, eu tô aqui, tá? Eu vou interromper essa gravação formalmente, vocês estão formalmente liberados.